Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis 32, a partir do versículo de número 22. E diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: Deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: Eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem o orientou: Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto quanto um príncipe lutaste com Deus e com seres humanos prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: Dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: Porque me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: Vi a Deus face a face, e contudo a minha vida foi poupada. Pai, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Senhor, eu quero te engrandecer e te exaltar, Pai, porque aqui quem faz é o Senhor e opera é o Senhor. Eu declaro a minha total dependência, Pai, para que nada venha de mim mesmo, porque só o Senhor para trazer as revelações, a profundidade da Tua palavra. Estamos aqui para Te ouvir, ó Deus. Estamos aqui para receber de Ti refrigério, receber de Ti força, alívio, receber de Ti esperança. Portanto, Pai, fala conosco, ser conosco, nos enche da Tua glória, nos enche do Teu poder, move os céus neste lugar, Pai, porque a glória é Tua, Senhor. Em nome de Jesus. Podem sentar. Vou tentar ser breve, por causa do horário. Mas, queridos, aqui retrata uma passagem muito conhecida da Bíblia. Vai retratar de uma passagem em que Jacó ele está lutando com um homem. Vai retratar um homem que está na sua forma humana, lutando com algo, com um homem que tomou uma forma física, mas seria algo espiritual. Alguns falam que é anjos, outros falam que é Deus, varia de tradução. Mas Jacó, ele vem de Isaac e Rebeca. Rebeca era estéril, ela não podia gerar filhos. Ela não tinha na sua estrutura a possibilidade de gerar. Então Isaac ele vai clamar ao Senhor, e quando Isaac clama ao Senhor, prontamente Deus ouve o clamor de Isaac, ouve a súplica de Isaac, e em Rebeca ela consegue gerar, ela engravida. E a palavra vai dizer que durante um certo período, um certo tempo, Rebeca ela vai ficar agoniada com aquele movimento dentro do seu ventre. As crianças se mexiam muito, e ela ficava incomodada com tudo aquilo que estava acontecendo. Então Rebeca ela vai consultar ao Senhor, ela vai procurar saber de Deus o porquê daquilo, o que estava acontecendo dentro do seu ventre, porquê de tanto movimento, de tanta agonia que havia dentro dela. E o Senhor prontamente vai responder a Rebeca, vai dizer: olha, você carrega dentro de você 2 nações, você carrega dentro do seu ventre 2 povos, eles vão se separar, eles vão brigar entre si. Um será mais forte que o outro, mas o maior, ele vai servir o menor. E o tempo vai passar, e vai chegar o dia que essa mulher vai vir dar à luz.
E quando ela dar à luz, nasce o primeiro filho, que se chama Esaú. Era ruivo, e por isso ele recebeu esse nome, por causa dos seus cabelos vermelhos. Outro nome que se dá a ele também é Edom. E tudo significa, numa tradução, vermelho, ruivo. Só que a palavra vai nos dizer que quando Esaú está saindo do ventre da sua mãe, agarrado ao tornozelo de Esaú, vem Jacó. Nasce um irmão agarrado ao seu tornozelo. Aí a palavra vai dizer que ele recebe o nome de Jacó, o nome de usurpador, o nome de enganador, o nome daquele que ele trata com astúcia, ludibriar o seu irmão, ludibriar o seu próximo, para se prevalecer de uma situação. Essa é a definição humana para Jacó. Essa é uma definição para Jacó, dos homens. Só que quando os homens olham para mim e para você, eles vão relatar coisas a respeito das circunstâncias que nós vivemos. Porque o homem pode te chamar de enganador, de usurpador, o homem pode te dar vários títulos, pode te dar vários rótulos, mas para Deus, o primogênito, o primeiro, aquele que ele escolheu, não era Esaú, era Jacó. Para Deus, Jacó não era apenas um usurpador, ele não era um enganador, ele não era um mentiroso. Para Deus, Jacó era aquele que nasceu agarrado ao seu propósito. Jacó não era qualquer um. Ele não nasceu com a mão nos tornozelos de Esaú por um simples acaso. A palavra vai dizer nesses versículos que eu li, que Jacó ele luta nessa estrutura com o homem. E ele insiste, ele continua insistindo, e assim foi a vida de Jacó. Jacó, quando ele quis ter as suas mulheres, quando ele quis trabalhar por sua esposa, por Raquel, primeiro ele teve a Lia, mas ele passou por 7 anos ali, trabalhando. Ele passou por 7 anos perseverando, até ter a mulher que ele mais amava. Porque o desejo do coração de Jacó, primeiro estava em Raquel, não estava em Lia. Mas da mesma maneira que ele usou com seu irmão Esaú, por causa, veja bem, Deus aparece para Rebeca e diz assim, olha, o maior vai servir o menor. Rebeca guarda consigo essa profecia, ela guarda consigo essa estrutura. A palavra vai dizer que Esaú era mais próximo de Isaac. Isaac gostava mais de Esaú, porque Isaac era dado às caças, era valente, era forte, era destemido. E Isaac gostava das caças que Esaú preparava para ele. Mas Jacó era aquele que andava escondido, era aquele que ficava pelas tendas, era aquele que andava próximo à sua mãe, era aquele que andava cuidando das ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai. Há uma diferença muito grande. Agora eu quero lhe dizer, queridos, havia uma facilidade de Isaac de se aproximar mais de Esaú, porque Esaú não representava para ele aquilo que um dia ele foi. Porque quando ele olha para Jacó, ele vai se lembrar que lá atrás, ele, para fugir de uma situação, para querer ludibriar, causar uma situação a seu favor, ele vai dizer a Abimeleque e aquele povo que Rebeca não era sua mulher, que ela era sua irmã. Então características de um Isaac estão implantadas em seu filho Jacó. Isaac, quando ele olhava para Jacó, ele via essas características de enganador, e isso confrontava ele, isso mexia com as suas estruturas, e isso causava nele uma certa repulsa. Não que ele não gostasse, não que ele não amasse, mas era uma característica a qual ele não gostava de se lembrar, que ele não gostava de viver. E o tempo vai passando. Jacó, ele troca com Esaú, a primogenitura de Esaú troca com Jacó por causa de um prato de lentilhas. A palavra vai dizer que Esaú ele vinha do campo, cansado, com fome, e quando ele encontra Jacó em casa preparando um ensopado, ele estava tão faminto que ele não queria outra coisa a não ser aquelas lentilhas.
E aqui eu já quero começar a aplicar e te dizendo que todas as vezes que você está cansado, preste atenção com que as propostas que vão ser geradas a você. Tome cuidado com o que o inimigo vai trazer a você, porque Esaú, ele apenas não estava cansado, ele abriu mão do propósito, ele abriu mão da bênção. E quando você está ali numa situação em que nós estamos numa situação de confrontamento, de cansaço, de fadiga espiritual, se a gente não estiver atento, qualquer proposta que o inimigo oferece, a gente cai, a gente come, a gente troca a nossa bênção, a gente perde a oportunidade de receber aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, por qualquer coisa, por qualquer oferta, por qualquer investida do inimigo. Só que continua. Jacó vai continuar a sua caminhada, porque o foco de Jacó era receber aquela bênção da primogenitura. O foco dele era receber aquela bênção, talvez por ser próximo à sua mãe. A mãe falou para ele: olha filho, quando vocês estavam no meu ventre, Deus falou que seu irmão ia te servir. E ele criou aquilo, eu estou conjecturando, tá? Então ele criou aquilo dentro dele. Ele criou aquilo que ele tinha, porque tinha que ser abençoado. Mas Jacó ensina uma coisa para a gente, queridos: é ter foco. É foco naquilo, no objetivo. É foco. Ele queria ter a bênção da primogenitura, a bênção patriarcal do seu pai Isaac. Ele teve foco. Ele não abriu mão hora nenhuma de deixar de querer aquilo que ele tinha planejado no seu coração. Ele insistiu no propósito, ele insistiu naquilo que ele foi gerado. Quando ele está lutando, queridos, com aquele anjo, com aquele homem, primeiro ele pensa que ele está lutando com um homem. Ali ele está numa batalha corporal, e olha que ele não era forte, ele não era dado a ações de combate, era um homem pacato. Mas ele começa aquela labuta, aquela guerra ali com aquele homem. E num determinado momento daquela luta, ele vai entender que aquele homem não era um homem qualquer, porque a princípio ele pensava que era um dos homens de seu irmão Esaú, que havia mandado para o matar. Só que aquela batalha vai muito além disso, aquela peleja vai muito além disso, porque ele fica sozinho. Jacó lá atrás, ele recebe uma revelação dos céus, e Deus está dizendo para ele: eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou te proporcionar isso, eu vou gerar isso para você, essas terras serão suas, tudo será sua posse, grandes pessoas vão lhe servir. Deus dá uma promessa para ele. Só que Deus dá uma promessa a ele, aí quando ele acorda daquele sonho, é aquela pedra que ele tinha colocado para descanso da sua cabeça, ele ergue ela e derrama um óleo puro e levanta ali um altar de adoração. Ele vai dizer: esse lugar será chamado Betel. Esse lugar será chamado Betel. E ali ele vai começar a fazer uns votos com Deus. Ele vai dizer: olha, se o Senhor me guardar nos meus caminhos, se o Senhor me prosperar, se o Senhor cuidar da minha vida, se o Senhor me fazer retornar para a casa dos meus pais são e salvo, o Senhor será o meu Deus. Mas entenda que naquele momento Deus ainda não era o Deus de Jacó, era apenas o Deus de Isaac. E Deus, ele é fiel com ele. Não dá tempo de falar de todo o contexto, mas Deus é fiel com ele. Tudo acontece como estava descrito. Tudo acontece na vida de Jacó. Ele se torna numeroso, ele se torna poderoso. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Mas só que faltava um lado da promessa. Deus cumpriu a parte dele, só que faltava o outro lado. Porque o objetivo de Deus, querido, era apenas ser o Deus de Jacó. Ele não queria as outras coisas. Para Deus pouco importa, ele é dono de tudo. A intenção de Deus era que Jacó tornasse um com ele. A intenção de Deus era que Jacó pudesse dizer: tu és o meu Deus. Tudo acontece na vida de Jacó até chegar a esse vale de Jaboque.
O Val de Jaboque é Deus dizendo assim, ó: eu te prosperei, eu fiz tudo, cumpri tudo com você, mas agora é o momento de voltar para onde tudo começou. Agora é o momento de voltar para a terra do seu pai Isaac. Agora é hora de voltar. Porque está faltando você cumprir a sua parte. Porque Jacó, eu não quero só te abençoar. Eu não quero só guardar, cuidar de você, abençoar os teus caminhos, te prosperar a sua família, a sua geração. Não, isso é pouco para mim. Eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero, Jacó, que a partir de hoje você diga: olha, é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é o meu Deus. Porque Jacó, se a gente analisar, ele vai dizer para o pai, quando ele vai receber a bênção que era de Esaú, e o pai vai perguntar assim, ó: como foi que você conseguiu essa caça tão rápido? Aí ele vai dizer: porque o teu Deus facilitou as coisas para mim. Porque o teu Deus colocou no meu caminho. Ele não vai dizer, ele não tem essa relação de dizer: é o meu Deus. Só que encontrar com Deus no Val de Jaboque não era apenas para ser o Deus de Jacó, ele precisava ser transformado. Obrigado. Ele precisava ser transformado. Precisava acontecer algo novo, porque não tem como ter um encontro com Deus e não ter a sua vida marcada. Não tem como encontrar Deus face a face e não ter a vida marcada, e não ter a estrutura balançada. São guerras, queridos. Uma batalha com Deus a gente tem que perder sempre. Porque quando a gente perde a batalha para Deus, a gente vence a guerra. O problema é que tem muita gente querendo vencer a Deus. O problema é que tem muita gente querendo insistir. Deus está dizendo: não é por aí, não é do seu jeito, não é dessa maneira. Se submeta, se humilhe. E tem muita gente insistindo em vencer uma guerra que já é perdida. Sabe por quê, queridos? Quando Deus ele usa esse homem para encontrar Jacó naquele vale, Deus está dizendo assim, ó: Jacó, você precisa vencer. A única batalha que eu quero que você vença, Jacó, é a batalha da sua carne. É a única batalha. Porque quando o anjo vai dizer assim, ó: me solta, o dia já raiou, eu preciso ir. Aquele que nasce agarrado ao propósito, ele não desanima com qualquer coisa, ele persevera e ele persiste. O anjo toca na conjuntura da sua coxa. Em outras palavras, é Deus dizendo: como um homem, eu mexi na estrutura dele, eu deixei ele sem possibilidade de resistir, mas ainda assim ele não me soltou. Aleluia. Jacó não queria bens, por isso que ele passa tudo para o outro lado. Aquele momento ali, ele dizendo: ó Deus, ou é o Senhor, ou é o Senhor, ou a minha vida muda. Essa história de enganador, de usurpador, de mentiroso, sai agora, ou eu prefiro morrer aqui. Porque se aquele anjo quisesse matar Jacó, queridos, era fácil. Era fácil. Mas ele não podia. Porque aquele que vai até a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que chega diante de Deus Pai, não sai de mãos vazias. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Jacó persistiu naquela peleja. Ele persistiu naquela luta porque ele entendia que a bênção que ele recebeu do seu pai era terrena, mas a bênção maior era a bênção que vinha dos céus, do Pai Todo-Poderoso. Ele entendia que ele perdeu muito tempo lutando por algo terreno. E repare que ele conquistou todas as coisas terrenas que ele podia conquistar, e ainda assim não saiu vazio dentro dele. Ainda assim ele não se deu por satisfeito, faltava algo. A cultura, querido, daquele tempo
estavam na Mesopotâmia, e a cultura daquela região, quando uma pessoa pergunta o nome da outra, é basicamente isso: eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Eu quero ter um relacionamento mais profundo. Eu não quero ficar aqui logo no raso. Eu quero avançar etapas. Eu quero te conhecer mais. Eu quero poder ir na sua casa. Eu quero poder ser chamado de seu amigo. Era a cultura daquele povo naquele tempo, lá no Val de Jaboque. E o outro sentido, quando alguém perguntava o nome do outro, era para assumir poder e autoridade sobre a vida daquela pessoa. Depois que o anjo disse para Jacó: olha, me solta que o dia já raiou. Depois que a sua conjuntura na coxa é tocada, o anjo pergunta para ele, aquele homem em forma de anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Jacó, quando chega diante de Isaac para receber a bênção, a primeira pergunta que Isaac faz a ele: qual é o seu nome? Só que diante de Deus ele não pode mentir. Não tem como se esconder diante de Deus. Não tem como ocultar a verdade que está estampada no nosso interior diante de Deus. Por isso que ele vai abrir a boca e vai dizer: eu sou Jacó. Eu errei, eu falhei. Eu fiz coisas que eu não deveria fazer. Entenda, queridos, não adianta você ter a promessa, você ter um chamado e você querer dar o seu jeitinho para antecipar aquilo que Deus projetou para a sua vida. Foi o que Rebeca fez junto com Jacó. Quis dar um jeitinho numa promessa que Deus havia deliberado. E por isso que Jacó sofre tudo isso. Ele passa por tudo isso. E quando ele fala: eu sou Jacó, aí vem a autoridade de Deus sobre ele, que vai dizer: você não é mais Jacó. Eu não tomo por mentiroso aquele que vai entrar na minha linhagem. Eu não tomo por enganador aquele que vai ser descendência de homens, o qual eu escolhi para reinar e perpetuar o nome nesta terra. Agora você vai se chamar Israel. Porque, queridos, quando a gente encontra Deus, aquele Val de Jaboque é um novo nascimento na vida de Jacó. É uma nova história. É necessário nascer de novo. Jacó, ele não poderia entrar na terra dos seus pais. Ele não poderia encontrar de novo Esaú com aquelas amarguras, com aquele receio, com aquelas feridas na sua alma. Ele não podia encontrar de novo o seu irmão daquele jeito. Ele não poderia mais encontrar o seu irmão face a face. Repare que ele projeta, ele prepara bois, caminho, tanta coisa ele prepara, manda os homens irem na frente. Era a sua estrutura humana projetando um encontro com o seu irmão, querendo resolver com a força do seu braço. Mas quando Deus diz para ele: agora você não é mais Jacó, agora você é Israel, não bastou nada disso. Esaú, quando vê Jacó de longe, Esaú corre ao encontro de Israel. Por quê, queridos? Porque havia mudado algo no relacionamento deles. Algo que foi gerado diante do Senhor. Não vá na força do seu braço. Pare de perder tempo contendendo com Deus. Ouça o que Ele te falou e isso te basta. As circunstâncias, ela não pode definir quem você é. As circunstâncias não podem interferir na sua trajetória. Deus me trouxe aqui essa noite para perguntar para você e dizer assim: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Porque quando Ele está perguntando qual é o seu nome, Ele está dizendo: eu tenho uma história para você e você ainda não usufruiu. Porque você não se permitiu conhecer o verdadeiro roteiro que eu tenho para a sua vida. Não desista fácil das oportunidades que Deus está colocando diante de você. Não desista fácil diante daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Persista, ainda que todos digam que você esteja errado.
Se Deus te deu uma direção, se Deus te deu um propósito, uma chamada, obedeça, se humilhe, esteja no pé do Senhor, esteja ali prostrado, pedindo direção, pedindo força, mas não abandone o propósito. Não abandone a chamada. Não retroceda. Não pare, não desista. Porque o que Deus te prometeu vai se cumprir. Jacó queria fazer tudo na pressa, tudo ele queria resolver, mas quando ele é marcado por Deus, ele agora não tem pressa. Esaú chama: vamos comigo, vamos rápido, vamos chegar logo. Ele vai dizer: não, vai na frente, eu vou devagar, porque agora eu entendi que eu não preciso ter pressa. Aonde eu for, Deus me abençoa. Onde eu chegar, Deus é comigo. Onde eu pisar, prospera. Eu não preciso ter pressa, tudo tem um tempo certo para acontecer. Aleluia, 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 aleluia. Tem o tempo certo. Deus determinou um tempo para ver a mudança na sua casa. Deus determinou o tempo para ver a libertação na sua família. Deus determinou o tempo para a prosperidade te alcançar. Deus determinou o tempo para o milagre acontecer. Descansa, confia. Não se precipite. Para finalizar, todas as vezes que a gente tem oportunidade para eliminar o nosso adversário, muitas das vezes a gente tem feito isso. Você vai entender o que eu quero dizer. Porque quando a gente desiste do propósito, quando a gente abandona a chamada, aquilo que Deus tem conosco, a promessa, a gente apenas está esperando a oportunidade para matar pessoas à nossa volta. Porque quando eu saio da direção daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus gerou para a minha vida, quem está à minha volta começa a morrer. E na verdade, é porque a gente desistiu e a gente só está esperando uma oportunidade para matar até mesmo aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. Para matar o rei, se for preciso. Porque todas as vezes que a gente desiste do propósito de Deus para nossas vidas, a gente está colocando Jesus na cruz de novo. Todas as vezes que a gente abandona a chamada e o projeto de Deus para nossas vidas, a gente está invalidando tudo que foi gerado naquela cruz. Por isso que Davi, em nenhum momento das duas oportunidades que ele teve, ele ousou tocar em Saul. Era indiferente. Ele sabia que o Deus que chamou ele pronto. No tempo certo, haveria o tempo de ele reinar. E Saul estava a cargo de Deus. Os nossos adversários, entendam uma coisa. Os nossos adversários, Deus também ama e quer salvar eles. Da mesma maneira que Deus nos ama, Ele também ama os nossos inimigos. Mas Ele não quer nos usar como instrumento para matá-los. Ele quer que a gente deixe tudo a cargo da mão dEle. Ele quer que a gente entregue tudo na mão dEle. Ele quer que Ele deixe que todas as aflições, todas as circunstâncias, todos os perseguidores, todos os enganadores, todos aqueles que querem nos destruir, nos parar, Ele quer que a gente coloque tudo nas mãos dEle, porque Ele resolve. A gente não pode parar. Se coloque de pé. A gente não pode parar. E talvez você entrou aqui essa noite, que ouviu essa mensagem, você entrou aqui, e talvez o seu nome seja de cansaço. Talvez o seu nome seja desânimo. Seja falta de força, falta de fé. Talvez alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te pisou. Talvez você desistiu por algo que você viu ou você ouviu, e você abandonou tudo que Deus tinha para a sua vida. Talvez você chegou aqui e não está tendo nem mais força para orar, não está tendo força para ler a Bíblia, não está tendo força para jejuar.
Talvez estar aqui para você essa noite seja só um momento de religiosidade. E Deus está perguntando para você essa noite: qual é o seu nome? Eu não te chamei por isso. Eu não te defini assim. Eu te escrevi uma história onde você é mais do que vencedor. Eu te dei um nome que ele está comigo, gravado numa pedra branca. Quando você se posiciona e recebe a história que eu tenho para a sua vida, eu tenho uma coroa para colocar na sua cabeça. Porque quando você vencer essa carne, quando você vencer essas fraquezas, e você se permitir que eu trabalhe, que eu entre, que eu restaure, pode ter certeza, eu vou lhe marcar, mas a sua vida nunca mais será a mesma. Todos os dias eu olho para o meu pé, e não tem nada maior do que testemunhar daquilo que você viveu, daquilo que você passou. Todos os dias eu olho para o meu pé, eu olho para o que Deus fez na minha vida. E quando eu olho para as cicatrizes que eu tenho do meu pé, para algumas dores que ainda eu sinto, em alguns movimentos, eu lembro, Ele foi fiel. Ele poderia ter deixado eu morrer naquele acidente. Ele poderia ter parado a minha vida, a minha história naquele momento. Ele poderia ter dado um final na minha trajetória, e eu não vivi nenhuma vírgula daquilo que Ele projetou para a minha vida, porque eu insisti em contender com Ele. Mas ali foi o meu Val de Jaboque. Foi ali, enquanto aquele carro capotava, que eu vi Deus face a face. Foi ali que Ele me livrou. Foi ali que Ele marcou a minha estrutura para dizer: olha, filho, eu permiti que acontecesse isso na sua vida, é para você testemunhar do meu nome, porque eu te prometi, vai acontecer, está de pé. E é o que Deus está falando para você hoje. Não desista, persista, persevere. Jacó perseverou em tudo que ele quis na vida dele, mas a maior batalha de Jacó ele perdeu. Foi quando ele aceitou ser tratado por Deus. Porque se você reparar no versículo 30 do capítulo de número 32, no final do versículo ele vai dizer: eu vi Deus face a face. Eu vi Deus face a face. E como eu vi Deus face a face, Ele teve misericórdia de mim. Contudo, a minha vida foi poupada. Ninguém tem a vida poupada vencendo uma batalha. Ninguém tem a vida poupada vencendo uma batalha. Ele está dizendo: eu venci a luta contra a minha carne, mas a luta contra o Espírito, aquela qual eu temava, aquela qual eu resistia, eu cedi, eu me humilhei, eu me dei por vencido, porque Ele é maior na minha vida. Entenda, ninguém vence batalha tendo a vida poupada. Jacó perdeu a luta para Deus, mas venceu a luta contra a sua própria carne. O que é que você tem para dizer para Deus essa noite? Feche os seus olhos. Faça uma análise de como você chegou aqui. O que é que está faltando? O que é que está faltando para você se render a esse Deus de fato? Entenda que nem sempre quando as coisas em nossa vida estão caminhando bem, estão alinhadas, estão ordenadas, estão tudo no seu determinado lugar, que está tudo bem, é que a gente está agradando a Deus. Você vencer, sem dobrar o seu. É uma decisão essa noite você está aqui. Ou você vai permitir Deus entrar na sua vida, mudar a sua história, ou você vai permitir Deus lhe apresentar o nome que Ele escreveu para você, antes mesmo de você ser gerado. Os planos e os propósitos, Ele está dizendo: estão de pé, vai acontecer, mas eu preciso que você deixe que eu seja o seu Deus. Eu preciso que você deixe eu trabalhar na sua vida. Eu preciso que você deixe eu entrar e mudar toda essa história. Ele mostrar alguns segredos. Não desista. Não desista. Escuta o que eu vou lhe dizer, é uma decisão. filho.
Jacó decidiu se render. Jacó, ele não teve reservas diante de Deus. Jacó, ele não se escondeu diante de Deus. Muito pelo contrário, ele aceitou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele aceitou a história. E aí é por isso que hoje nós vemos na Bíblia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque teve uma história. Ele se permitiu chegar a este lugar. Não retroceda. Se você está fraco, receba força. Se você está abatido, receba ânimo. Se você está cansado, receba o fôlego do Senhor no seu interior. Se você não conseguir orar mais, sejam quebradas essas barreiras, sejam quebrados esses grilhões, sejam desfeitas essas maldições na sua vida. Fica com o que Deus te falou. Você não é um perdedor, você não é um fracassado. Você é mais que vencedor. Há uma história linda para você. Há um poder de Deus emanando nesse lugar, querendo irradiar vidas, querendo transformar histórias, querendo curar pessoas. Aleluia! 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 Que Deus te abençoe. Que você possa refletir. Que você possa entender que é melhor deixar Deus agir, que é melhor se render ao Deus Todo-Poderoso, para ter uma história marcada. É melhor ser marcado por Deus do que levar marcas de destruição, de fraqueza, de fracasso. Deus te chamou para ser vencedor. Persista, persevere, se esforce, não ceda. O inimigo está querendo te desviar, está querendo te tirar o foco, está querendo te jogar lá fora. Não ceda. Clame ao Senhor, chame Ele, invoque a presença dEle, que Ele entra e Ele muda a sua história. Aleluia, que Deus te abençoe.